Neste vídeo, você vai descobrir exatamente por que você não duraria 24 horas vivendo na época do Antigo Testamento. Cada ação normal que você faz sem pensar era literalmente questão de vida ou morte. 1. As leis do sábado que te matariam. Era uma manhã como qualquer outra. O homem esticou o braço, pegou alguns gravetos secos que estavam no chão e juntou numa pilha pequena. Nada demais, só lenha para fazer uma fogueira. Um gesto tão natural que nem pensou duas vezes, mas algumas pessoas o viram. Números 15:32 registra que acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E aí, que mal tinha juntar gravetos caídos? Uma atividade que hoje consideramos até relaxante. Versículo 35. Disse o Senhor a Moisés: certamente morrerá tal homem. Versículo 36. Toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejou com pedras, e ele morreu. Catar lenha no sábado custou a vida dele. Agora pense na sua rotina de sábado. Você acende a luz, liga o chuveiro, faz café, mexe no celular. Cada uma dessas ações seria considerada trabalho pelos padrões do Antigo Testamento. Êxodo 31:15 estabelece: quem fizer algum trabalho no dia de sábado, certamente morrerá. Sua manhã automática de sábado te mataria antes do café da manhã. Mas isso era só o começo dos seus problemas. 2. Sua comida favorita era abominação. O cheiro estava irresistível. Você se serviu sem cerimônia daquele bacon crocante, presunto defumado, linguiça temperada. Uma refeição normal para você, mas que teria deixado qualquer israelita horrorizado. Não era questão de gosto pessoal. Levítico 11:7 é específico sobre o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina, será imundo para vocês. E o versículo 8 completa algo ainda mais grave. Da sua carne não comerão, nem tocarão no seu cadáver. Tocar no cadáver. Pense nisso por um momento. Eles não podiam nem matar o animal, quanto mais comer. Mas sua dieta problemática não parava no porco. Aquela paella de frutos do mar que você adora, camarão, lula, polvo, tudo era abominação, segundo Levítico 11:10. Deuteronômio 14:3 usa essa palavra específica, abomináveis. Para um israelita, sua geladeira seria um catálogo de horrores espirituais. Comer essas coisas não era só proibido, te separava completamente do povo de Deus. A pizza de calabresa que você pediu ontem te tornaria espiritualmente imundo. Mas se você achava que a comida era seu maior problema, espera até descobrir o que uma palavra irritada faria com você. 3. Uma palavra errada te mataria. Acontece com todo mundo. Você estava distraído, bateu o dedinho na quina da mesa e a dor foi instantânea. Aquela palavra veio automaticamente. Uma expressão de dor e frustração que todo mundo solta nessas horas. Se você vivesse no Antigo Testamento, essa reação natural poderia ter consequências fatais. A Bíblia registra um caso específico em Levítico 24. Um homem se envolveu numa briga e blasfemou o nome e amaldiçoou. Não sabemos exatamente quais palavras ele usou, mas eram expressões de raiva e reverência. O que aconteceu com ele está no versículo 23. Levaram o blasfemador para fora do arraial e o apedrejaram com pedras. Levítico 24:16 estabelecia a regra sem exceção. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Os israelitas levavam isso tão a sério que muitos evitavam até pronunciar o nome verdadeiro de Deus. Usavam Adonai no lugar de Yahvé para não correrem riscos. Aquele "ai meu Deus" que você fala quando se assusta, potencialmente mortal. Imagine viver numa sociedade onde cada palavra de irritação poderia resultar numa multidão te arrastando para fora da cidade. Mas suas palavras não eram seu único problema. Capítulo 4. Suas roupas te condenavam. Você já parou para pensar no que está vestindo agora?
Aquela camiseta básica que você puxou do armário sem pensar duas vezes pode parecer inofensiva, mas se você olhar a etiqueta, provavelmente vai encontrar algo como 60% algodão, 40% poliéster ou 80% algodão, 20% linho. Tecidos mistos. Para você, é só uma questão de conforto e durabilidade. Levítico 19:19 estabelece uma regra específica. Não vestirás roupa de tecido misto, de lã e linho juntamente. E Deuteronômio 22:11 reforça: não te vestirás de diversos fios misturados juntamente, de lã e linho. A palavra hebraica usada é shatnez, uma mistura proibida que tornava a pessoa impura diante de Deus. Cada fio da sua camisa te separaria do povo de Deus. Sua roupa íntima, seu pijama, seu uniforme de trabalho, tudo seria considerado abominável se tivesse fibras mistas. Mas se você acha que ser homem no Antigo Testamento era complicado, imagina se você fosse mulher. 5. Se você fosse mulher, seria pior. Uma mulher se afastou da tenda, carregando um pequeno fardo de roupas sujas. Era o 7º dia. Finalmente podia voltar para casa, tocar nas pessoas, participar da vida normal da comunidade. Durante uma semana inteira, tinha vivido isolada, separada de tudo e todos. Seu crime: ter menstruado. Levítico 15:19 estabelece a regra: quando a mulher tiver fluxo de sangue, ficará na sua impureza por 7 dias, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Não era só ela que ficava impura, era tudo que ela tocasse. Versículo 20. Tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Ninguém podia te tocar. Você não podia preparar comida, não podia participar do culto. E se alguém tocasse em você ou em qualquer coisa que você tivesse tocado, ficava impuro também até o entardecer. 1/3 da sua vida adulta seria passado em isolamento forçado, mas a menstruação era só um dos seus problemas como mulher no Antigo Testamento. 6. Ajudar alguém pode ser a coisa mais natural do mundo. Você vê uma pessoa caída na rua, corre para socorrer, verifica se está respirando, tenta reanimá-la. Um gesto de humanidade que qualquer pessoa decente faria sem pensar duas vezes. No Antigo Testamento, esse ato de bondade te tornaria espiritualmente contaminado. Números 19:11 é específico. Aquele que tocar algum morto será imundo por 7 dias. Não importava se a pessoa morreu de doença, acidente ou velhice. O simples contato com um cadáver te deixava impuro por uma semana inteira. Mas não era só tocar o corpo. Versículo 14. Qualquer que entrar na tenda onde estiver o morto será imundo por 7 dias. Entrar no mesmo ambiente onde havia um defunto te contaminava. E aqui está o pior. Durante esses 7 dias, você também contaminava outras pessoas. Tudo que você tocasse se tornava impuro. Sua família teria que te evitar. Sua compaixão natural seria punida com isolamento social. Mas tocar mortos não era a única forma de se contaminar. Seus filhos te matariam. O que você faria se seu filho adolescente começasse a te desobedecer? Provavelmente tiraria o celular dele, cancelaria a mesada ou daria uma bronca bem dada. Métodos modernos de disciplina que todo pai conhece. Frustrante, mas normal. No Antigo Testamento, pais tinham uma opção mais definitiva. Deuteronômio 21:18 descreve o cenário. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde que não obedecer à voz de seu pai e de sua mãe. E qual era a solução recomendada? Versículo 21. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, e ele morrerá. Isso mesmo. Filhos desobedientes eram executados publicamente com a participação de toda a comunidade. Não era uma punição rara ou extrema. Era lei estabelecida por Deus. Imagina explicar isso para o conselho tutelar hoje. Meu filho não me obedece.
Então vou levá-lo para a praça pública, para ser apedrejado até a morte. Mas se você achava que criar filhos era perigoso, espera até descobrir o que acontecia quando você ficava devendo dinheiro. 8. O homem bateu na porta com as mãos trêmulas. Não conseguia mais adiar. O prazo tinha vencido, os juros tinham dobrado e ele não tinha como pagar. Devia o equivalente a 2 anos de salário, uma quantia impossível para alguém que mal conseguia sustentar a família. Quando abriu a porta, viu o rosto impiedoso do credor. Você tem 3 opções, disse o homem. Paga agora, entrega seus filhos como garantia, ou vira meu escravo. Isso não é ficção. É realidade bíblica registrada em 2 Reis 4:1, onde uma viúva clama: meu marido morreu e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Levítico 25:39 regulamentava a prática. Se teu irmão empobrecer e se vender a ti, não o farás servir como escravo. Vender a ti. A dívida transformava pessoas livres em propriedade alheia. Imagine viver numa sociedade onde atrasar o cartão de crédito significava perder sua liberdade. Onde uma emergência médica, uma safra perdida ou um negócio mal sucedido poderia transformar você e sua família em escravos. Não havia proteção do consumidor, renegociação de dívida ou concordata. Sua dificuldade financeira te custaria literalmente a liberdade. Mas se você achava que ser escravo por dívida era o fundo do poço, ainda não viu nada. 9. E se toda vez que você ficasse doente, as pessoas assumissem que você fez algo errado? Não estou falando de doenças causadas por maus hábitos. Estou falando de qualquer doença. Gripe, dor de cabeça, febre, infecção. Imagina se cada vez que você espirrasse, as pessoas ao seu redor pensassem: o que será que ele fez para Deus castigá-lo assim? Deuteronômio 28:15 estabelece a conexão direta. Se não deres ouvidos à voz do Senhor, todas estas maldições virão sobre ti. E que maldições? Versículo 22. O Senhor te ferirá com tuberculose, febre, inflamação. Versículo 27. O Senhor te ferirá com úlceras, sarna e coceira. Doença não era azar. Genética ruim ou exposição a vírus era castigo divino por desobediência. Quando Jó ficou coberto de tumores da cabeça aos pés, seus amigos imediatamente assumiram que ele tinha pecado gravemente contra Deus. A lógica era simples. Pessoa boa não fica doente. Pessoa doente não é boa. Sua gripe seria evidência de pecado oculto. Seu diabetes seria prova de desobediência a Deus. Aquela dor nas costas seria sinal de maldição divina. Viver doente no Antigo Testamento significava carregar também o peso da culpa espiritual. Mas se você acha que ser julgado por ficar doente era cruel, espera até saber como funcionava a justiça. 10. Você está sendo acusado de um crime que não cometeu. 2 pessoas aparecem como testemunhas contra você. Não importa se elas são seus inimigos, se têm motivos pessoais para te prejudicar ou se estão mentindo descaradamente. Elas falam a mesma versão da história. Deuteronômio 17:6 estabelece a regra que decidia vida ou morte. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas morrerá o que houver de morrer. Pela boca de uma só testemunha não morrerá. Não havia investigação criminal. Não havia advogados de defesa. Não havia presunção de inocência até que se provasse o contrário. Não havia DNA, impressões digitais ou evidências forenses. Apenas 2 pessoas dizendo que te viram fazer algo errado. E sabe qual era o pior? Deuteronômio 17:7. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo. As mesmas pessoas que te acusavam eram obrigadas a atirar as primeiras pedras na sua execução. Era como se o promotor que te condenasse tivesse que ser também o seu carrasco. Mas se você achava que o sistema de justiça era o seu maior problema, ainda não conheceu o verdadeiro horror. 11.
Aqui está algo impossível de entender. O mesmo Deus que disse não matarás, também disse mate todos eles. Homens, mulheres, crianças, bebês. Isso parece contraditório. E é. Deuteronômio 20, 16, 17 registra a ordem direta de Deus. Das cidades destas nações, nenhuma alma deixarás com vida. Antes, destruí-las-ás totalmente. 1 Samuel 15, 3 é ainda mais específico. Vai, pois, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. Não o poupes, porém mata homem e mulher, meninos e crianças de peito, bebês, por ordem divina. Quando Saul poupou algumas pessoas e animais dos amalequitas, Deus ficou irado. 1 Samuel 15, 26. Não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor. Misericórdia era desobediência. Compaixão era rebelião contra Deus. Se você vivesse nessa época, não apenas presenciaria genocídios ordenados pelo céu, você seria obrigado a participar. Recusar significaria desobediência a uma ordem direta de Deus. Sua consciência moderna entraria em conflito direto com mandamentos divinos. Como você reconciliaria ame o próximo com mate todos eles? Mas a violência sancionada por Deus era apenas uma faceta do terror cotidiano. 12. Um dia uma filha correu ao encontro do pai, sorrindo. Jefté voltara vitorioso da guerra contra os amonitas. Ela estava feliz, orgulhosa, preparada para celebrar com toda a família. Não fazia ideia do que o pai havia prometido a Deus em troca da vitória. Qualquer que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Juízes 11, 30, 31. Registra esse voto terrível. Quando Jefté viu a filha correndo para abraçá-lo, rasgou as suas vestes e disse: "Ah, filha minha, muito me abateste." Mas ele cumpriu o voto. Juízes 11, 39. Sucedeu, pois, ao fim de 2 meses, que ela tornou para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. Ele sacrificou a própria filha, e Deus não impediu. Não condenou. O texto bíblico registra o fato sem reprovação divina. Gênesis 22 conta que Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque. Só parou no último segundo. Levítico 27 estabelece preços para resgatar pessoas consagradas a Deus, sugerindo que o sacrifício humano era uma possibilidade real que precisava ser regulamentada. Em certas circunstâncias, oferecer vidas humanas a Deus era não apenas aceitável, era esperado. Você viveria numa sociedade onde votos religiosos podiam incluir o sacrifício de pessoas queridas. Mas se holocaustos humanos te chocam, o próximo capítulo vai te deixar ainda mais perturbado. 13. Um dia, Acã escondeu algumas moedas de ouro debaixo da tenda. Ninguém viu, ninguém sabia. Era só um pequeno tesouro que ele pegou durante a conquista de Jericó, quando Deus havia ordenado que tudo fosse destruído. Um pecado secreto que ele achava que ficaria entre ele e sua consciência. Mas Deus sabia. E quando Israel perdeu a batalha seguinte, Josué descobriu que alguém havia desobedecido. Acã confessou, esperando talvez alguma misericórdia. Josué 7, 24, 25 registra o que aconteceu. Josué tomou a Acã e seus filhos e suas filhas, e todo o Israel os apedrejou com pedras. Seus filhos, suas filhas, eles não sabiam do crime do pai, não participaram do roubo, eram completamente inocentes, mas morreram junto com ele. Êxodo 25 estabelece o princípio. Visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Não era metáfora, era aplicação literal. Seu erro não destruiria só você, levaria junto sua esposa, seus filhos, seus netos. 3 gerações pagariam pelo que você fez num momento de fraqueza. Mas se você sobrevivesse a tudo isso, ainda enfrentaria o problema final. 14.
Por que alguém escolheria ser escravo pelo resto da vida? Soa impossível, né? Nenhuma pessoa em sã consciência abriria mão da liberdade voluntariamente. Mas no Antigo Testamento acontecia mais do que você imagina, e tinha uma razão terrível por trás. Êxodo 21:2 estabelecia que escravos hebreus deveriam ser libertados após 6 anos de serviço. Uma lei aparentemente misericordiosa, mas o versículo 4 criava uma armadilha cruel. Se seu senhor lhe der mulher e ela lhe der filhos, a mulher e seus filhos serão de seu senhor. Você entendeu? Se você se casasse durante a escravidão, sua esposa e filhos continuariam sendo propriedade do seu dono, mesmo após sua libertação. Você sairia livre, mas sozinho. Versículo 5. Se o escravo expressamente disser, eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre. Então, acontecia o ritual descrito no versículo 6. Seu senhor o levará à porta e lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Para sempre. Homens escolhiam a escravidão perpétua porque amar a família custava a liberdade. O sistema forçava você a escolher entre ser livre e abandonar quem amava, ou ser escravo eterno para ficar com eles. Que tipo de escolha é essa? Mas mesmo se você navegasse por todas essas armadilhas, há uma verdade final que você precisa enfrentar. Clique aqui na tela para assistir como era a vida em Nínive, a cidade mais cruel da antiguidade, e descubra por que essa metrópole assíria era considerada o inferno na terra. Você vai entender por que Deus mandou Jonas pregar lá, e por que o profeta preferiu ser engolido por um peixe a pisar naquela cidade amaldiçoada.